Rua Bittencourt, a esquina com a Constituição, carrinheiro na contramão. Mas aí você, motorista, se queima um radar acima do limite de velocidade, se para onde não deve, é você mesmo que invade contramão. Por quê? Qual a finalidade da engenharia de tráfego? Simplesmente vigiar e punir, principalmente quem é motorizado. Tá aí. Eu tenho uma fofoca para contar para vocês aqui, porque essa imagem aqui do José Bonifácio chegou a ser vandalizada, fizeram um rabisco aqui na testa. Aí, ó. Tanto que agora tem marca de esfregada. E olha, vamos ver quanto tempo dura esse celular aí, hein? Na cara na frente do patriarca. Eu tenho uma pulga atrás da orelha quando o assunto é mobilidade, porque aqui era um corredor livre, fecharam, transformaram num calçadão. E o que fizeram com os pontos finais de ônibus aqui, hein, gente? Que agenda é essa, hein? Que projeto foi esse, hein? Que você não participou do debate, mas foi imposto para você. Aí você precisa fugir de represamento de veículo. Aqui era uma rota preciosa para alcançar Senador Feijó, para alcançar a Rua da Constituição, o Cais. Aí a engenharia de tráfego restringe essas rotas de escape. Em nome de quê? É o grande mistério. É para controlar você? Quem sabe? Realmente controle. Que aí que acontece? Mais controle, motoristas mais estressados. Motoristas mais estressados, ocorrem mais acidentes. Mais acidentes, mais controle. E o contexto de vigiar e punir só piora. É isso que vocês precisam entender. Até mais. Convento do Carmo. Aqui, paz e sossego. E onde está esse prédio aí era uma escola. Que aí o convento aqui cedeu o terreno, que aí a escola foi demolida, foi para a ponta da praia. E aí foi construído esse prédio. Tá aí. O claustro do convento. Vamos nessa. A indecência na Rua Martim Afonso com a Praça da República. Que fetiche é esse em parar em fila dupla, hein? Trancando o trânsito. Mas vocês são bonitinhos mesmo, hein? Aí depois eu não posso filmar porque vai identificar motorista barbeiro. Pode uma pornografia dessas aí, ó. Ó, foi filmado, viu? Prédio Barão de Lourenço Martins, 1933, ó. Aqui funcionava a gráfica Bandeirantes, que eu já vim aí algumas vezes, eu trabalhava de office boy aqui no centro. Isso foi lá para 1988, por aí. Milagre a restauração, porque ficou anos abandonado, para não dizer décadas. Bonitinho. E ó, uma fofoca para vocês aqui, porque a iluminação não era em postes avulsos como você vê aqui. A iluminação era fixa na parede, na fachada do edifício. Que essa posteação aqui é recente, porque a construção ficou décadas abandonada e aí mudaram a iluminação para o outro lado da rua. Foi isso. Então vamos seguindo em frente. Final de ônibus que vai lá para Avenida Conselheiro Nebbia, Siqueira Campos, Afonso Pena. E também o sentido Pinheiro Machado e Bernardino de Campos, que saem daqui dessa pracinha. Mas foi realmente sacanagem tirarem os outros pontos finais da praça anterior lá só por causa de um calçadão. Um calçadão que não, um calçadão deserto, um calçadão que quase não passa ninguém. Quer dizer, foi um despropósito em matéria de mobilidade urbana. Agora, mudando de assunto aqui, como a frota de trólebus aqui em Santos está suspensa aí por um longo período, por longos meses aí, a rede aérea, as catenárias desaparecendo na Avenida Rangel Pestana e tal. Uma vez nos grupos daqui do Facebook, eu sugeri que por conta da linha nova do VLT, passando na Amador Bueno,
João Pessoa. E aí a linha de trólebus na Amador Bueno foi retirada, porque o ponto de ônibus era na Praça Mauá. E aí, como resolveu o impasse? A linha de trólebus, voltando a operar, ponto final aqui na frente da alfândega, vem pela Brás Cubas, que vem da Praça Independência, vem pela Ana Costa, Brás Cubas, faz ponto final aqui e retorna aqui pela Senador Feijó. Fácil de resolver, mas você confia na engenharia de tráfego, que mais parece uma seita do que propriamente uma engenharia? Responde aí embaixo. E mais uma anotação importante aqui, porque muitas vezes vídeos que apontam para infraestrutura, apontam para trânsito, apontam para falta de pontualidade quando o assunto é livre circulação, as plataformas interpretam como um conteúdo enganoso e não distribui. Porque por isso que os meus vídeos, quando aponto o dedo para engenharia de tráfego, não tem distribuição, para vocês entenderem. Bom, é como a imprensa também faz lá seu corte e costura de informação, de matéria, sob medida de acordo com quem paga. Aí as plataformas eletrônicas também vão responder da mesma forma. Se você paga, você tem prestígio. Se não paga, você não tem prestígio. Porque, afinal de contas, defende quem paga mais, defende o lado que paga mais. É porque a própria Dircy Gonçalves sabia disso, que a imprensa nunca me prestigiou, mas mesmo assim eu gosto da imprensa. Quando eu preciso dela, eu pago e ela fala bem de mim. Isso disse a Dircy Gonçalves. E outra vez o Juca Chaves, dizendo que a imprensa no Brasil é muito séria, pagando, publica até a verdade. É mentira? Por isso que muitas vezes você é amordaçado quando quer falar a verdade nas plataformas eletrônicas. Por quê? Tem alguém pagando para calar sua boca. A verdade é essa. Até mais. Agora, alertando mais uma vez você que anda de moto, de bicicleta, aqui pela cidade de Santos, mais uma vez aqui abordando. Embora os trilhos do VLT possuam essa lateral de borracha, que em tese seria para você não escorregar com a sua moto, com a sua bicicleta, tem uma dinâmica, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, com a roda da bicicleta, ó, enganchou na canaleta do trilho, viu só, ó, tá enganchado na canaleta do trilho, aí, ó. Então, para sua segurança, cruze os trilhos em 90 graus, assim, 90 graus, perpendicular aos trilhos. A sua segurança, porque o VLT até tem essa borrachinha aí, mas o bonde turístico não tem esse dispositivo. Então, o risco maior de tombo acaba sendo no trilho do bonde e não tanto no VLT. Embora no trilho do VLT não seja tão garantido assim. Então aqui é andar com cuidadinho. Esse horário o VLT não circula mais, porque 3 da tarde a linha 2 suspende a operação. Porque ainda tem alguns ajustes por fazer. E aí após esses ajustes, aí vamos ver como fica a operação, se ela vai ser estendida ou não. Catedral, Fórum, ó, a catenária do trólebus da linha 20 aqui, ó, desapareceu da rua Brás Cubas, hein? E aí, quando é que a frota de trólebus volta? É isso, pessoal. E eu vou pedir encarecidamente para vocês distribuírem os meus vídeos aí, porque vou ver se eu passo para a plataforma, lá para o YouTube. E aí, se eu postar no YouTube aí, ó, vou pedir para vocês distribuírem, porque aquilo tudo que eu expliquei é interpretado como enganoso e a plataforma vai boicotar. Até mais.